Que alegria encontrar você hoje aqui nesta terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Tenha um ótimo dia, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe aquele seu like, isso é super importante para que o YouTube entregue cada vez mais o fanático vascaíno para outros vascaínos. O novo diretor executivo já está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem à noite. O português Admar Lopes chega para comandar uma pasta que já teve vários executivos nesta fase SAF. Vamos debater os desafios do Admar Lopes, falar também sobre o modelo que o Vasco implementa na sua administração e até que ponto ele pode ser vitorioso, porque afinal de contas, daqui a pouco já volta o Campeonato Brasileiro. CBF desmembrou a tabela da competição e o Vasco tem os seus desafios. Alguns jogos não estão marcados ainda e é fácil de explicar para você porque tem o Mundial de Clubes rolando. Até quando vai jogar o Botafogo? Então, assim, o Vasco é o primeiro jogo. Dia 13 de julho pode ser marcado esse jogo, se o Botafogo for eliminado antes. Juventude vai ser então dia 16. Aí o desmembramento da rodada, o encaixe depende do dia que vai ser marcado o jogo para poder e na sequência. Agora, o que já tem marcado, inclusive, pela CBF, é a Copa do Brasil. O Vasco já sabe, inclusive, as datas em que vai enfrentar a equipe do CSA, porque a CBF já desmembrou. Dia 30 de julho, anota aí, 7 da noite, o jogo vai rolar lá em Maceió. O da volta acontece no dia 5 de agosto. Quarta-feira lá, terça-feira aqui, o Vasco recebe a equipe do CSA 9h30 da noite. Lembrando que não tem vantagem do empate. Ah, mas se o Vasco empatar, esquece. Não tem vantagem do empate nenhum em relação a isso. Se empatar em pontos ganhos, um venceu e o outro venceu. Saldo de gols, deu mesmo. Vasco venceu por 2-0 fora e perdeu em casa por 2-0. Pênalti. É isso. E avançar para a fase quartas de final, onde todo mundo vai ser colocado de novo dentro de um pote, sorteados os confrontos, e aí já tem um chaveamento para a semifinal. Lembrando que o campeão da Copa do Brasil, só pelo título, leva 70 milhões de reais. Bom, ontem, deixa eu ver se até eu acho aqui, dentro das minhas anotações, alguém tinha mandado sobre um Twitter, deixa eu ver quem foi que falou, que, cara, assim, abriu uma clareza, assim, o OPF Moraes. OPF Moraes, no X, falou o seguinte, cara, patrocínio do Bank of America na transmissão do Mundial. Só consigo lembrar que o Vasco foi um dos primeiros clubes a ser SAF na essência. Tínhamos a faca e o queijo na mão para consolidarmos como a maior potência esportiva do Brasil. É muito soda. Não conheço o OPF Moraes, mas olha, aplausos. Porque se hoje nós discutimos o modelo de administração do Vasco, modelo SAF, né, que foi implementado, lá atrás tinha o Clube Empresa, mas antes disso, inclusive, existiu o patrocínio milionário para transformar o Vasco numa potência esportiva. Certa vez, conversando com um grande amigo da imprensa, rubro-negro, e ele falou o seguinte, cara, o Vasco perdeu uma chance gigante de ser um gigante por muitos e muitos e muitos anos, para ultrapassar o Flamengo em conquistas. E aí nós temos nomes e sobrenomes, encabeçando Antônio Soares Calçada e Eurico Miranda, antes que as viúvas comecem a reclamar, porque tem as viúvas políticas, não das pessoas, os políticos. Respeitem os mortos ou a memória deles. Só estou trazendo fatos. Foi sob a administração desses dois personagens que o Vasco teve a maior capacidade financeira para poder ser uma potência. Meteu os pés pelas mãos, montou grandes times, é verdade, mas não teve longevidade no processo. O que hoje nós estamos olhando os rivais, jogando o Mundial de Clubes, era para o Vasco estar lá. O Vasco era para estar nadando de braçadas há muitos anos. O tempo passou, a história nós conhecemos,
e viramos um modelo de sociedade anônima do futebol. E o que mudou? Continuamos cometendo erros, continuamos escolhendo mal quem gere o futebol, continuamos patinando e continuamos andando em círculo, ou seja, o Vasco não sai do lugar. A culpa é de quem? É minha? É sua, torcedor? É nossa? Claro que não. Graças a nós, torcedores, é que o Vasco continua de pé e existindo. Porque se dependesse desses políticos, nós estávamos realmente isso que você pensou. Agora, torcedor, se a gente olhar para o cenário atual e fizer um corte lá em 2023, quando a gente virou SAF, há 2 anos praticamente, porque foi em setembro de 2023 que oficialmente nós éramos SAF no papel com uma 777, nós erramos muito. Erraram nas escolhas, nos personagens, nas contratações. Jogou-se muito dinheiro fora, como lá atrás com Bank of America também. Certa vez, eu não lembro quem foi que falou isso, Bank of America faliu. Continua existindo lá. Só que os investidores americanos, essa é a palavra, meteram o pé, porque viram onde estavam se metendo, com quem estava se metendo. O dinheiro dos caras não é capim. A 777, que também tinha a vertente norte-americana, a gente viu o que era, né? E por isso os caras se enfiaram aqui, tentaram fazer uma confusão. Bom, aliás, falando em confusão, eu ontem falei na live, na conta KTO com o Rei Kraus, e eu vou deixar aqui no final do vídeo, inclusive, se você não assistiu, para você assistir, sobre a situação do Jorge Salgado. Procurei o ex-presidente do Vasco, ele não quis se pronunciar, respondeu a minha mensagem, mas eu tenho informação de que ele não vai abrir mão dos 23 milhões de reais que ele tem para receber, não vai fazer jogo duro mesmo para atrapalhar a recuperação judicial, porque é o entendimento dele, eu acho legítimo, o Vasco querer reduzir e ele não querer reduzir. Aí, meu irmão, vai brigar no tribunal. Mas para falar de Edmar Lopes, que já está entre nós, desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro, já estava trabalhando e agora debruçado e conhecendo um pouquinho mais. Hoje vai ao CT do Vasco da Gama para conhecer a estrutura, vai se reunir com o presidente Pedrinho, com os seus pares e colocar em prática os planos. O Vasco não vai esperar a janela do dia 10 de julho para contratar. Contratações vão começar a chegar, mas para isso o Admar precisa entender na prática e vivenciando, olhando o que está acontecendo, o que pode ser feito. E ele agora, no Rio de Janeiro, vai ter tempo suficiente para se dedicar full time, on time, 24 horas do dia em cima do Vasco da Gama. Antes de ir embora, deixa eu dar um recado para você. Primeiro, quem é membro do nosso canal hoje, vai rolar uma live às 7 da noite, só para os membros do canal. Cruz Maltino, Fanático Vascaíno e Trem Bala Novo. Então, se você é membro do canal, qualquer uma das categorias, hoje às 7 da noite é a nossa live semanal. E outra, para você que votou em mim no prêmio IBEST como influenciador do esporte, foram muitas categorias desse prêmio e o IBEST está separando por dias. Então, em blocos, eles vão anunciando os finalistas, os 20 melhores, os mais votados. E na minha categoria, dia 28 de julho, só que sai o resultado. Então, a apreensão segue. Só no dia 28 de julho que a gente vai conhecer se eu estou entre os 20. Mas, cara, já ter sido lembrado para o prêmio, sair da posição 164 e no último ranking ter chegado em 23º, amigo, a gente viu, veio e venceu. Se a gente comemora mais ainda, vamos aguardar. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho e até mais tarde. Depois da live de membros, vou fazer uma live geral com a galera a partir das 8 da noite. Tchau, tchau. Pausa aqui no assunto Copa do Mundo de Clubes.
para falar do nosso Vasco da Gama, do Pedrosa. Vamos falar do Vascão, Pedrosa. A notícia é um pouco diferente. Os jogadores do Vasco estão aproveitando o dia de descanso enquanto rola a Copa do Mundo de Clubes. É o destaque das férias, ô Pedrosa. Nuno Moreira. Vamos aqui, quem tá curtindo esse visual aqui, com cabelo, com trança. Nuno Moreira. Isso aí parece ser ali, Leblon, Ipanema, né? Ipanema. É o Nuno? É o Nuno. Já virou carioca. O português curtindo uma praia ali na zona sul do Rio. E botou a camisa do Vasco, né? Meteu a camisa do Vasco. Lucas Piton. Tem jogador que bota a camisa do Piton outro time. está na... Piton na Itália. E fala que é inteligência artificial. Brincadeira, meu. O Piton foi lá, curtiu Lá no um Vaticano. rolezinho na Itália, Cara, né? foi Nada bem. mal, foi bem. Gostei do relógio também. Tá sem relógio, Piton. Tá mal de relógio? Tá Tá, mal, bem. né? Piton, é bola, é bola. Bom O jogador. que mais que a gente tem ali? Tem o Verratti na Suíça. Eu vi que o Verratti Ryan, jogou pela Ryan. Suíça. Ryan. ele. E Ryan curte NBA. E o Ryan tá lá nos Estados Unidos. Tá por lá, foi passear, acho que foi com a namorada também. Moleque que com certeza tem vivido o melhor momento da carreira dele. É Gramado. Estados Unidos já voa pra É aqui. Gramado isso aí? É Gramado. É Gramado. É Gramado? Frio também nos Estados Unidos. É Gramado. O Ryan tem risco de sair já agora, O Pedro? risco sempre existe, né, Flávio? Porque a gente tá falando de um jogador que realmente tá fazendo uma temporada muito boa, principalmente depois da chegada do Diniz. O ponto é, se o Vasco pensava em 12, 13 milhões de euros pro Ryan lá no início do ano, não tem mais como pensar em algo menos de 20 milhões. Eu acho que tem que segurar o Ryan, porque assim como o Fernando Diniz já disse, o Ryan vai valer muito mais no final do ano do que ele tá valendo agora. O Tietê com David Neres e o Anthony. Eles jogaram em São Paulo, Paulo, né? talvez? São Paulo, a São turma Paulo. aí. Ex-São Paulo. Isso aí. Lá no Vasco não tem negócio de levar amigo, o jogador leva amigo. Porra, quem dera Podia esses levar os aí. amigos, né? Porra, o Flávio, quem dera. Flávio foi bem, né? Quem dera. Tem isso lá no Vasco? Tietê. Quer me levar? Tem 2 amigos aqui, só vocês forem. Vem comigo. Dá um guardanapo pra eles e fala assim, irmão, assina aqui rapidinho, só pra gente fazer um contratinho com o Vasco. Quem dera. David Neres em um de cada lado, hein? É. Que Podia beleza. ser, podia ser. Olha, o Verratti. Em Zurich, Na Suíça. Na Suíça. Verratti, matador. gente fina. Tá na Suíça, arrebenta. Olha, tá falando do Vasco, Paulo Henrique completou 100 jogos com a camisa Cruz Maltina. O PH foi um dos destaques do jogo contra o São Paulo. Uma boa lembrança que o Vascaíno vai ficar aguardando, né? O último jogo, vitória sobre São Paulo, 3-1 no Morumbi. Vamos ouvir o PH? 100 vezes Paulo Henrique, o lateral completou o 100º jogo pelo Vasco em momento de ascensão com Fernando Diniz. Muito feliz, muito honrado por estar chegando a essa marca. Eu acho que o Vasco tem me proporcionado momentos incríveis na minha carreira e completar 100 jogos com a camisa desse tamanho, um clube da grandeza do Vasco, é motivo de muito orgulho para mim. Lembrou também o gol que mais marcou, justamente em um clássico regional. Acho que o gol que mais me marcou foi o gol contra o Botafogo, 2023. Essa noite passada eu sonhei que eu tinha feito gol. A minha esposa é testemunha, ela também profetizou na minha vida que eu ia fazer gol. E hoje, para honra e glória de Deus, o gol saiu e nos deu a vitória. Ainda recebeu uma surpresa da família e se emocionou com seu pequeno vascaíno nos braços, lembrando momentos difíceis com a esposa. Ela comprou o colchão no cartão dela parcelado para mim. Eu lembro que eu pagava parcelinha de R$50 porque era o que eu conseguia pagar. Então, tudo que eu vivo hoje, ela me deu esse presente maravilhoso, que é a cara do pai, inclusive. Ô Pedrosa, a melhor fase do PH no Vasco, na carreira do Disparado. PH, e atualiza pra gente a programação, a volta de férias, treinamento. O Vasco, ele fez diferente de alguns clubes, né? Ele deu 10 e vai treinar 20. Tem clube que deu 15 e vai treinar 15. Lembrando, gente, que isso não é porque o Vasco tá largando os caras na Copa do Mundo de Clubes, não. É porque é lei trabalhista, você tem que dar 30 dias de férias. Então o que o Vasco imagina é, deu 10 agora e no final do ano vai dar 20 quando a temporada acabar. O Paulo Henrique, pra mim, é um jogador, é um case de sucesso no Vasco, Flávio. Ele chegou completamente desacreditado, chegou do Juventude,
era jogador do Atlético Mineiro. Em 2023 ele já é muito importante quando ele faz o cruzamento pro Serginho. O gol do Vasco contra o Red Bull Bragantino sai dos pés do Paulo Henrique, mantém 24 muito bem e em 2025, cara, ele só tá crescendo. Ele é um jogador que compete nos duelos físicos, ele tem uma recomposição absurda, uma força física absurda, não deixa o Vasco na mão, você não vê. Paulo Henrique lesionado. Quase você não tem notícia disso. Touro, né? Vou bater até na boca, tomara que não aconteça nada daqui pra frente. Mas é um jogador que realmente tem me surpreendido positivamente como o crescimento dele vem acontecendo. Eu acho que ele sempre foi um jogador nota 7 e ele nessa temporada ele tá sendo um jogador nota 8, 8,5. Então, cara, só agradecer ao Paulo Henrique por tudo que ele vem fazendo. É um cara que eu respeito muito com a camisa do Vasco. Tá certo, aquela pausa. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Jornal do Vasco, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que está tentando a contratação do Sérgio Pena para substituir aí o meio-campista Payet, que saiu, rescindiu o contrato, infelizmente, né? Um jogador aí que veio para o Vasco e não mostrou muito desempenho. A torcida do Vasco na bronca, mas a diretoria do Vasco procura um jogador já para substituir o país. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos, vai Vasco!